Num dia muito frio de inverno, quando a neve se acumulava pelo chão, um menino pobre foi mandado para a floresta, para que juntasse o máximo de lenha possível num pequeno trenó. Depois do trenó cheio, o menino sentia tanto frio que decidiu, ali mesmo, fazer uma pequena fogueira para se aquecer antes de tomar o caminho de volta. Então, ele raspou a neve e achou uma pequena chave prateada. Ah, pensou ele, se tem chave, tem fechadura. Então ele continuou cavando a neve até que finalmente encontrou um baú de ferro. Agora, se a chave couber na fechadura, com certeza vou encontrar todos os tipos de coisas preciosas. Então ele revirou o baú e por um longo tempo procurou a fechadura, até que finalmente percebeu, pequena, quase não conseguia se ver. Ele colocou a chave e viu que ela encaixava perfeitamente. Então, girou-a devagar, devagar, bem devagar. E, se a gente tiver a paciência de esperar ele girar a chave, abrir o baú, talvez a gente descubra os maiores tesouros que há dentro. Uau! Eu sou a Shella, seja muito bem-vindo. E eu sou a Kelly, sinta-se em casa. Olha só, gente, então estamos aqui fazendo a gravação do nosso primeiro podcast, Amélia Alecrim. Então aproveita para curtir, para comentar, para seguir a gente. Estamos transmitindo também ao vivo através do Instagram. Então quem se sentir à vontade, se sentir parte dessa conversa, deixa seu comentário aí com a gente, vai participando junto com a gente vai ter o maior prazer em ter você aqui conosco. Isso aí, uma conversa. Porque esse podcast Amélia Alecrim é um espaço ou um tempo para você olhar de novo para qualquer assunto, para diversos assuntos. O nosso objetivo não é levar certezas ou uma ideia pronta ou acabada, porque a vida não se organiza em caixas. Longe disso, o nosso convite é para que você possa ouvir o que está fora e, de repente, permitir-se ouvir o que está dentro, olhar novamente e descobrir as respostas que procura. Porque todas nós somos a soma de várias Amélias ou de uma Amélia, e um alecrim sempre pode agregar um sabor novo, um tempero à vida. Sejam bem-vindos! Para nós aqui, todo mundo é Amélia e todo mundo é Alecrim, depende como você quer ser chamado, né? Em alguns momentos a gente pode te chamar de Amélia, em alguns momentos a gente pode estar te chamando de Alecrim, e aí você vai tentando se identificar como isso faz parte para você, porque nós somos Amélia, com um tempero aí de Alecrim, e a gente já vai entrar em mais detalhes sobre isso. Vamos comentar, Kelly, com o pessoal, por que desse podcast? Isso aí! Da onde veio essa ideia? Isso aí. Se a gente for começar lá para trás, que a gente já vai entrar nesse detalhe da nossa amizade, da intensidade da nossa amizade. Mas vamos dizer assim que a Shella um dia teve um surto e resolveu bater na porta, não, porque foi no telefone, no WhatsApp, para ser mais exata, pedir, posso te ligar? E a Kelly disse, pode? Então tá. Kelly, você quer fazer um podcast comigo? Só rebobina a fita e conta o detalhe, né? Foi automático dizer, pode ligar para alguém que dificilmente responde as mensagens no tempo que se espera. Foi. E quando aquilo já foi um sinal de que a coisa poderia dar muito certa. E cá estamos nós hoje aqui gravando então e fazendo ao vivo. Esse inclusive é o nosso programa, o nosso primeiro programa ao vivo, o nosso podcast. E aí começamos, né? Depois disso tudo, todo um processo do porquê faríamos, como faríamos, qual seria o nome, qual seria o motivo desse programa, o que de fato nos unia, o que nos tornava parecidas, sendo diferentes também, e isso sempre ficou muito claro para nós. Então, é uma parceria que vem aí
de longa data, não que a gente seja velha, mas a gente é madura. Uma amizade de mais de 30 anos. É isso aí, até porque tempo não é uma questão de número, é uma Uhum. questão de sentir. Exato, Então, exatamente. somos pessoas que sentiram e que vivenciaram algumas experiências. É. Eu venho da parte da publicidade e da propaganda. Minha especialidade é com marketing, com vendas. Então, um universo muito diferente do universo que a Kelly vai falar um pouquinho do dela também agora, né, Kelly? É isso aí, eu sou da segurança do serviço público. Daquela que não se mostra, que não se desafia, que está bem longe, distante das redes e das mídias sociais. Temperos diferentes. Temperos diferentes, exato. E a gente se viu aí, como eu disse, diferente e igual também. Com certeza. De alguma forma, diferente e igual também. Vamos contar primeiro da nossa amizade, acho que mais de tudo para deixar o pessoal situado como que a gente se conheceu e o porquê que tem essa boneca em cima da mesa. Além do nosso galinho de alecrim, a gente também colocou uma moranguinho aqui no meio da história. Isso aí, participação da dona Laura, que cedeu por empréstimo com muito cuidado a moranguinho dela. Então, essa moranguinho, na verdade, não era uma boneca, era uma lancheira. Lá na primeira série, quando a professora colocava as crianças sentadas juntas na mesma carteira. E aí era difícil dividir um espaço com um estranho. Então a lancheira demarcava o território. A lancheira da Moranguinho. E eu não lembro se eu que sentei do teu lado ou você que sentou do meu lado. Também não. Eu só lembro de olhar assim e a Kelly puxando aquela lancheira da Moranguinho e eu dei aquela olhada. Ai, que lancheira linda que ela tem! Aquela lancheira da Moranguinho marcou o nosso primeiro encontro. E eu lembro que não era uma lancheira tradicional, daquelas quadradas firmes. Ela era como se fosse uma sacolinha térmica azul. Isso. Eu tenho quase a sensação de que lembro, que me volta à memória do cheirinho da mochila, da lancheira. Não sei o que tinha dentro no lanche naquele dia, mas que a lancheira faz parte da nossa vida. E aí, como a lancheira não estava disponível, mas a Moranguinho topou o convite para vir para esse Amélia e Alecrim, tá aí ela aí. Lembrando que a nossa amizade começou há algum tempo, ela percorreu vários caminhos, algumas curvas, distanciamento, afastamento, reaproximação, mas nunca houve uma estrada interrompida. Verdade, verdade. Então a gente contou aí como nós nos conhecemos e de lá vivemos uma caminhada estudando junto, a gente brincou de boneca junto, a gente andou de bicicleta junto, a gente Kelly, segura o cachorro! Eu não lembrava disso. Era assim quando a Sheila chegava. Não era com a campainha. Era com o Kelly, segura o cachorro. Ai, ai. E lá veio até curso de dança junto a gente fez, né? Depois Curso de veio dança. histórias e compromissos com casamento, com filhos, Filhos. porque somos comadres duplas. Aham, verdade, verdade. Olha, quanta coisa a gente viveu e nem agora falando, porque isso, a gente, de fato, isso a gente não preparou o roteiro, como vocês podem ver, a gente tá falando, contando e revivendo a nossa história aqui. E nisso tudo, né? Hoje estamos aqui duas mulheres, como eu disse, maduras, e não vou dizer prontas, porque a Kelly sempre fala que estamos em construção. E eu acredito muito nisso. Eu acho que enquanto a gente tem o que aprender, o quanto a gente tem como dizer assim, eu errei, eu tô aqui para melhorar, me ensina, eu não sei, eu tô aqui para progredir, eu tô aqui para, enfim, de alguma forma tentar ser melhor, tentando buscar isso. Então somos duas mulheres em construção, duas Amélias. É isso aí. Então, participamos da vida uma da outra na infância, na adolescência, na entrada da vida madura, na chegada dos filhos, na relação com o outro. E agora, por que não, na experiência que talvez a gente ainda não teria experimentado, que é trabalhando juntas. Exato. E aí eu falei pra Kelly assim, Kelly, as nossas conversas são tão legais, a gente fala sobre tanta coisa e a gente tem às vezes os pontos de vista de formas diferentes e é tão bacana. Por que não a gente convidar outras pessoas para fazerem parte da nossa conversa? Convidando para conversar com a gente aqui, convidando pessoas que de repente queiram só ouvir, fazer uma reflexão sobre aquilo que nós estamos conversando. Então aí
nasce, então, a ideia, de fato, de fazer o podcast, de entrar nesse desafio, porque é um grande desafio vir aqui e gravar e fazer ao vivo, como estamos fazendo hoje, e se preparar para isso, afinal de contas, com agendas, cada uma tem os seus compromissos para honrar, profissional e familiar e maternidade e tudo mais. E a gente espera do fundo do coração que você que estiver agora ouvindo, vendo, enfim, que você contribua com a gente e que faça sentido para você aquilo que a gente vai fazer aqui durante toda essa caminhada. A gente já gravou alguns programas bem bacana, com convidados especiais, queremos fazer mais, queremos fazer ao vivo também, queremos abordar outros temas, mas antes disso, a gente vai falar para vocês da questão do nome, né, Kelly? Acho que mais de tudo agora comentar como é que a gente chegou nesse nome, inclusive nessa logo, né, na nossa identidade, na nossa cor. E foi praticamente no meio-fio, né? A gente tava conversando no meio-fio. Isso aí. Agora me lembrando, a nossa primeira conversa sobre o nome, quando a gente centrou as ideias do que a gente queria passar para as pessoas, né? E só reforçando, nada aqui é uma verdade absoluta. Aqui ninguém é dono da razão. Aqui estamos em construção, né? Nessa parte. E aí pensamos que talvez falar daquilo que a gente conheceu seja mais fácil, mais verdadeiro, né? Então, não que isso seja algo fechado, mas a ideia, o campo que nos deixa mais tranquilas para falar é sobre o universo feminino, sobre tudo aquilo que atravessa o viver enquanto mulher nessa sociedade. Acho que tão confusa também, né? E tão em construção e em transformação como nós. Então, é muito bacana olhar para o feminino ou para a mulher com os seus ciclos. Nós não somos a mesma de ontem. E certamente seremos diferentes hoje daquela que será amanhã. Então, a ideia, de fato, que a gente possa manter essa postura de estar aberta para a construção. E aí, pensando um pouco nesse aspecto, né? Se vamos falar daquilo que conhecemos, e o que conhecemos é ser mulher, mas a ideia é que fosse o mais real e o mais próximo da realidade de outras mulheres também. Então, como é que a gente chegou nesse nome? A Sheila disse, e precisa ser papo de mulher de verdade. E aí foi impossível travar a memória no sentido de que se é mulher de verdade, é Amélia. Foi. Mas uma Amélia que talvez possa ser de fato tudo isso. Não uma coisa só, mas que ela possa gerar movimentação, reflexão, porque a Amélia, do Ai Que Saudades da Amélia, ela tem uma história longa e também complexa, toda atravessada. Então a música, ela foi talvez negada, porque apesar de ser um samba, questionaram se ela daria samba de verdade, aquilo não iria vender, não faria sentido para ninguém. Mas foi surgindo uma conversa entre os pares, uma conversa informal no bar, em que se foi cantarolando alguns versos. E isso lá na década de 40. E aí depois veio a confusão, quem grava, quem não grava, essa é a versão original, não é? Mas a ideia na época era trazer essa mulher solidária a um homem, ou o espaço de ternura, compreensão, vida. E talvez com o andar da carruagem, né? Com os movimentos que tivemos enquanto sociedade, essa Amélia que lá atrás tinha um pouco essa ideia do acolher, do ser afeto, do ser ninho, ela passou a ser olhada talvez com um quê um pouco mais pesado. Porque aí aos poucos ela foi ganhando conotação e Amélia talvez para muitos tenha se tornado sinônimo de submissão. Inclusive no dicionário, né? A palavra Amélia no dicionário, ela tem lá, agora eu não tenho ele aqui escrito, mas ela se refere a uma mulher submissa. É alguém que acaba aceitando aquilo que vem e ponto final. E a nossa proposta aqui é exatamente dentro daquilo que a Kelly falou, de que essa Amélia mudou,
Nós somos a soma de muitas Amélias, porque lá atrás, lá na década de 40, tivemos Amélias, tivemos mulheres que fizeram como fizeram, que deram o seu melhor da forma que elas puderam, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós pudéssemos fazer o que nós estamos fazendo. Lá na década de 40, até menos que isso, né? Mais que isso, até 50, 60, a mulher nem tinha esse poder que nós temos hoje de pegar aqui um microfone, de falar, de se expor, de colocar as nossas opiniões. O direito de votar ainda O estava em direito. construção. Olha, gente, quanta coisa nós temos. E a gente não está aqui para levantar uma bandeira de que a mulher pode isso, o homem não pode aquilo. Não, por favor, não é isso. Aqui é um espaço para acolher, para a gente colocar opiniões, trazer conteúdos, trazer reflexões, pontos de vista mesmo, vivências diferentes. Tudo isso agrega. Então, aqui não tem aquilo de, isso pode, aquilo não pode. Pode. Aqui para nós pode. A gente pode conversar sobre muitas coisas. E vamos trazer coisas da nossa vida, dos nossos convidados, enfim, informações, com certeza a gente vai estar agregando também. Então, por favor, não taxe a Amélia como uma mulher, né? Como um programa aqui que vai ser algo submisso ou alguém que está aqui para quebrar tudo. Não, a gente está aqui para acolher todo mundo. Até porque a Amélia é muitas. Isso. E talvez muitas pessoas desconheçam, mas antes da Amélia da música, nós tivemos uma outra Amélia em 1915. Então, acho que não foi essa que inspirou a música, mas ela foi destaque pela sua ousadia e posicionamento enquanto sociedade. Ela foi muito dona de si. E aí ela ficou conhecida porque numa situação de violência ou de tentativa de estupro, ela acabou matando um cangaceiro. Essa Isso. não combina com o sinônimo de submissão. Uhum. Então, e acho que Amélia, para nós, é um pouco isso. São muitas que cabem em uma só e que permite acolher tantas outras que vierem. Por isso que esse podcast não está pronto, não traz situações determinadas, acabadas, porque o movimento do viver nos proporciona e pela liberdade de ser qualquer coisa. Então, minha opinião pode mudar amanhã ou daqui a 5 minutos, porque eu não preciso seguir à risca algo e brigar por isso até o fim. Temos Amélias assistindo a gente? Marco, então vamos ver, vamos perguntar aí pro pessoal. Quem aí se identifica enquanto Amélia? Colocam eu, por favor, nos nossos comentários, só pra gente poder ver aqui se o pessoal tá conseguindo interagir aqui conosco. E se você estiver vendo esse conteúdo gravado, coloca nos comentários pra gente de que forma você se identifica enquanto Amélia dentro daquilo que a gente falou até agora. De que forma faz sentido para você ser uma Amélia também. E talvez, né, Sheila, não é nem o sentido de uma ou outra Amélia. É quando ou em que parte do meu dia eu sou uma ou sou a outra ou sou todas ao mesmo tempo e tudo junto. Isso. Que aí a gente vai entender que você realmente está conectada com a gente e aquilo que a gente está passando aqui faz algum sentido para você. E aí, só a Amélia estava pouco para nós, né, Kelly? A gente tinha que dar uma temperada nessa Amélia, né? A gente tinha que dar aí um a mais para ela, algo que deixasse ela mais redondinha. E foi aí que entrou. Vocês vão ver que no nosso programa a gente sempre vai ter um galinho de alecrim por aqui. Inclusive, ele faz parte da nossa identidade visual, desenhado pela Laura, inclusive, a filha da Kelly. Né? E montado dessa forma, que Com a ajuda do Marco. Com a ajuda do Marco, claro, aqui da Mega Produtora, né? E a gente colocou, então, esse tempero a mais. E o alecrim, ele é algo que faz parte da nossa cozinha, do chá, pode fazer parte do nosso chimarrão, ele pode fazer parte até do aroma do nosso ambiente, né? Deixar aquele cheirinho de alecrim gostoso. Então, o alecrim, ele entra como um tempero a mais. É o que a gente pode colocar além
do que essa amélia já tem aqui. Ou você pode ser o alecrim, inclusive. Você também pode ser o alecrim dessa amélia. Tudo depende de como fica melhor para você. Doutora Clarissa Píncola Estese é uma escritora muito profunda e que trabalha especialmente com a ideia do feminino. Ela costuma dizer que o que você procura estava à sua procura. E aí, quando estávamos no movimento de definir o nome e a Amélia aparecia pouco, eu lá na minha faxina da casa, de repente conectada com os meus pensamentos, porque faxina para mim é um momento para isso. Enquanto a gente varre a casa, enquanto a gente limpa o chão, enquanto a gente espana os móveis, eu costumo fazer uma limpeza, uma organização interna. É o meu momento de colocar os pensamentos no lugar. E então, quando estava lá na faxina, eu ouço ao longe uma melodia. Parecia uma gaita de boca, de uma canção que talvez alguém, algumas das Amélias ou Alecrins ouvindo hoje conheça. Era algo assim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Essa cançãozinha fez parte e faz parte, acredito, da infância de muita gente. Então o alecrim caiu do céu, veio do nada, ao lado do quarto da Laura. E aí eu pensei, nossa, essa dica, alecrim, o que tem por trás do alecrim? E aí, Sheila, como você disse, né? O alecrim é muito versátil. A gente conhece ele lá no tempero da cozinha, especialmente para alguns tipos de carne, com peixe ele vai bem, com uma batata assada fica uma delícia. Mas também ele poderia ser útil ou estar em outros espaços que a gente talvez nem imagina, né? E aí nos dias que se seguiram, foi uma experiência bem engraçada, porque aonde eu olhava ou com quem eu falava, vinha um alecrim. Pro escaldapés é maravilhoso. Faz sentido. Tô colocando óleo de alecrim no meu shampoo, que é pro cabelo crescer forte e saudável. Interessante. Eu ouvi dizer que o óleo de alecrim, quando a gente faz a prática de aromaterapia, coloca lá no difusor em casa, ou coloca umas gotinhas na mão e cheira um pouquinho, ele pode nos ajudar a ter foco. O óleo de alecrim nos ajuda a tomar decisões quando as dúvidas chegam. E também, há um tempo atrás, alguém me disse: álcool de alecrim é excelente para as articulações ou para as dores musculares. Então, estava lá no armário de casa também o álcool de alecrim. Era alecrim para todo lado. Então, pareceu um pouco intuitivo e com muito sentido. Que de fato essa nossa Amélia pudesse ser atravessada por toda essa variedade e essas possibilidades que o alecrim também traz. É isso aí, gente. E por que tanta coisa? Por que a gente entrar também nessa questão da mulher, dessas várias Amélias? Eu estava fazendo umas pesquisas, porque é como a Kelly falou, né? Quando tu tem uma coisa na cabeça, parece que tudo vai, igual foi vindo o galinho da alecrim, é que nem quando a gente tá grávida, né? O mundo inteiro tá grávida. Quando a gente tá de dieta, quem faz? Todo mundo tá fazendo dieta, e assim vai. As coisas parece que vão vindo pra gente. Eu vi um programa, e infelizmente eu não sei o nome da pessoa que falou, não consegui pegar, mas que ela falava que a gente acaba dividindo a mulher em apenas duas formas. Ou ela é divina, enquanto mãe, e ela é poderosa, e tudo ela pode, e aí ela pode usar um decote que tudo bem se ela, né, se ela estiver grávida, porque o colo do peito é bonito, aí ela pode mostrar a barriga, porque tudo bem, aí ela pode tudo, porque tudo é divino, porque ela está ali ou grávida, ou enquanto mãe, as coisas são mais aceitas. E por outro lado, aí a outra opção é ou ela é sexual, ou ela é como um objeto sexual. Então, a história de querer colocar as mulheres, as Amélias, em caixinhas. Ou você é uma coisa, ou você é outra coisa. E aí, que bom que hoje a gente vem, eu que venho da parte da publicidade, do estudo das marcas, que a gente vê marcas olhando as mulheres diferente, olhando que não, as mulheres elas podem, elas têm direito a ser como elas são,
fisicamente. Hoje as marcas se organizam para ter linhas plus size. Aqui na nossa cidade, agora, não faz muito que a gente está vendo manequim plus size nas vitrines. Senão o preconceito que se tinha pela imagem da mulher perfeita, daquela mulher que ela tem que estar linda, maravilhosa dentro daquelas medidas, fazendo X, Y e Z, né? Que essas são as atitudes corretas, esse é o comportamento que a gente espera de uma mulher. Então, assim, que bom que a gente vive na história essa quebra, tudo isso, que vem esse alecrim, eu vou dizer, para temperar as coisas. E que pena que nem todo mundo entendeu isso. Porque hoje eu vim de batom vermelho por N questões, inclusive por não ter dormido muito bem, porque eu tenho um bebezinho, e isso faz parte, né? Então, a gente dá aquela empoderada no batom vermelho. Mas nem sempre as mulheres puderam usar batom vermelho. Eu já me deparei com uma pessoa que chegou para mim e disse: o que você quer hoje que você tá com esse batom vermelho? Além de me sentir bem, eu não queria nada. Além de estar de bem comigo. Então, o duplo sentido que as coisas ainda têm. Só quero puxar uma conversa um pouco para esse lado, para que você que estiver ouvindo a gente agora, para que você, se você já passou por alguma situação desse tipo, que a gente não se cale mais, que a gente não aceite mais, que a gente tem que estar dentro dessa caixinha, que a Amélia, ela é boa porque ela é assim, assim e assim. Não, nós somos diversas Amélias. Hoje eu posso estar de batom vermelho, amanhã eu posso estar com a cara lavada e tá tudo bem. E também, né, Sheila, quando a gente diz não aceite, diga não, não precisa necessariamente ser empunhando a espada, indo para o fronte, porque talvez a gente tenha, enquanto sociedade, perdido um pouco essa noção do que é a civilidade. E aí, a gente vive em polos hoje. Ou você é uma coisa ou você é contra essa coisa. E eu acho que a vida é muito mais complexa do que isso. Então, quando a gente fala na dualidade, eu penso que não são lados opostos, são lados complementares. Então, quando a gente diz o dia e a noite, a gente não diz no sentido de dizer o dia é melhor, a noite é mais acolhedora, eu preciso apenas da noite. Não, é para se complementar. Quando a gente fala em homem e mulher, não é para dizer que um é melhor que o outro. É para simplesmente dizer que é possível e que é muito mais conciso, muito mais congruente quando é junto. Então, quando a gente diz que é um momento em que a nossa Amélia, século XXI, ela não aceita a submissão, não é para dizer que ela está declarando guerra àquilo que foi até aqui, mas é para dizer sim. É possível acolher a história como foi e permitir-se a novos olhares, a uma nova proposta. E isso começa de dentro para fora, né, Sheila? Porque nós somos fruto de uma sociedade. Ao mesmo tempo em que nós alimentamos preconceitos, valores, ao mesmo tempo que construímos, nós vamos nos desconstruindo e reconstruindo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala nos preconceitos, a gente precisa lembrar, fala do machismo, precisa dizer que a gente também alimenta o machismo quando lida com os nossos filhos, nas nossas relações de trabalho, quando a gente escolhe ficar um passo atrás ou calar. Então, a ideia simplesmente é que a gente possa olhar de um novo jeito e aí, com o feminino, acolhendo com doçura e criatividade, pensar e se posicionar de uma outra forma. Exato. Muito, muito bacana isso que tu falou, Kelly. Muito profundo, como todas as falas da Kelly, né, gente? Lembre-se, eu estava comentando. As pessoas me cobram, né? O tempo de resposta teu é muito demorado. Sim, e por muito tempo eu disse, eu sou lenta, gente, calma. E aí, navegando entre os contos, e isso quem trouxe para mim foi Vasalisa. É um dos contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu percebi que eu não sou lenta, eu sou profunda. Então, até que eu vou e volto, eu tenho um tempo diferente do das outras pessoas. E falando sobre os contos, vocês viram que nós abrimos o nosso podcast com a Kelly
falando um conto dessa chave, desse baú, dessa paciência que a gente tem que ter. Só para comentar com o pessoal, então, a Kelly, ela é, como que eu posso dizer, Kelly? Contoterapeuta. Contoterapeuta, eu fiquei com medo de falar errado, viu? A gente vai trazer sempre aqui para os nossos podcasts um conto. E a gente espera que do fundo do coração que você use ele para você, use para sua vida. Que você, hoje a gente está aqui virando essa chave, né, desse baú e tirando uma parte, talvez, não sei se seria dessa forma, mas uma parte do que a gente tem dentro dele, de tantas outras que a gente tem. Então, você pode interpretar isso de várias formas. Os contos que a gente vai trazer, e todos são bem bacana, pode ter certeza que ele é especialista no que ela faz. E nós também acabamos dando uma olhadinha em outras questões, só para comentar com o pessoal sobre a Amélia. Essa música Amélia, né? Esse nome, desculpa, Amélia, ele gerou outras músicas também, né, Kelly? Que daí a gente acabou começando a pesquisar. A gente tem uma que é Desconstruindo a Amélia, se eu não me engano o nome. Da Pitty. Muito bacana. Quem quiser aproveitar para dar uma olhadinha, mas é muito show aqui. Ela fala que você não precisa ser... Não, essa é da outra. Bia Ferreira. Da Bia Ferreira. A Bia Ferreira é outra, que é você não precisa ser Amélia para ser mulher de verdade. Mas aí tudo vai depender de como você for interpretar. Então fica aqui dica de duas letras de música para ver o quanto esse nome, Amélia, eu vi que é um nome que tá usando também bastante em criança agora. Eu tava voltando bastante esse nome Amélia, talvez porque está se quebrando isso, de que a Amélia não é uma mulher submissa. Ela pode ser muito além. Tá tudo bem aí, Marco, com o nosso ao vivo? Tudo certo. Tudo certo? Então tá bom. Eu pedi pra ele se a gente ficava bonita, ele disse que sim. Então, eu disse, então tá tudo certo. Bom, a gente tem também aqui no nosso programa, não sei como é que tá o nosso tempo, Marco. Eu fiquei na dúvida aqui. Passou 31 minutos já. Ui, caramba! Nossa, como a gente fala, né? Eu achei que tinha mais tempo pra gente falar, mas tudo bem. A gente vai trazer também aqui no nosso podcast sempre o alecrim do dia, né, Kelly? Uma dica, Isso. uma sugestão, uma provocação. Então, às vezes é algo que a gente oferta de uma forma um pouco mais detalhada. Então, a sugestão de um documentário, um filme, uma ação, às vezes um pouco mais reflexiva, uma frase, um pensamento. A proposta, porque as músicas podem ter sido alecrins para hoje também, né? Então, para que a gente possa, às vezes, abrir o baú, tomar o tesouro e aí guardar cada um aquilo que julgar importante, aquilo que julgar necessário. Mas a ideia é que sempre ao final do programa o alecrim possa servir como algo que possa temperar a semana até o próximo programa. E aí, nós vamos aqui trazer opções de alecrim para o pessoal que está acompanhando a gente. Mas quem estiver assistindo o nosso conteúdo, fica à vontade para colocar embaixo ali do comentário. O meu alecrim seria esse. O alecrim que eu sugiro é esse aqui. Esse alecrim funciona muito bem comigo. Que aí você fica à vontade para comentar aqui com a gente. Assim como os conteúdos, né, Sheila? Eu acho que a gente está abertas e disponíveis, porque a ideia é levar essa conversa o mais próximo possível da realidade, fazer sentido na vida das pessoas. Então, se tiver sugestões de conteúdo que você gostaria de nos ver trazer, algum convidado, um especialista, ou então entre nós, por favor. Vamos adorar, inclusive. Então, hoje, gente, só recapitulando, hoje é o nosso primeiro programa, o nosso programa de apresentação do podcast Amélia Alecrim. Estamos aí ao vivo, então, e sejam todos bem-vindos a esse universo que a gente está trazendo para nós. Está sendo um pedacinho do nosso mundo aqui, compartilhando também coisas pessoais e trazendo informação, trazendo conteúdo, trazendo reflexões. Lembrando que aqui nada é engessado, nada é fixo. Aqui a ideia é compartilhar, refletir, é trazer junto. Estamos juntos, é um lugar para acolher. O baú
Amélia e Alecrim está aberto. Isso. O que você vai encontrar aqui ou o que você vai querer guardar aqui depende de cada um. Perfeito, perfeito. E o nosso alecrim do dia, a gente conversou, pensamos em várias sugestões. Eu tinha pensado em alguma coisa só sobre a Amélia, mas o que ficou bem forte hoje para nós é essa questão da amizade, né? Do porquê que a gente montou esse programa, do porquê. Vocês perceberam que a gente tem o chimarrão? Por que do chimarrão? Porque é algo que faz parte da nossa vida. Nós gostamos. Lembra quando nós tomava mate com leite? Ou coisa boa, Um com atrás do funcho. outro, mate com leite, verdade. Na época não tinha intolerância, que bom que era. Nós tomávamos mate com leite um atrás do outro, aquela cuia melada. Coisa boa. Então, o chimarrão, o mate, que é da nossa região, somos mulheres aqui de Xaxim, aqui do oeste do nosso estado. Então, o chimarrão faz parte da nossa vida, faz parte da nossa família e parte da nossa conversa. Então, a gente trouxe para cá exatamente para que seja algo bem natural, como a gente faz em casa. E hoje, o alecrim do dia tem a ver também com esse chimarrão. Tem a ver com essa questão da amizade. Vou deixar a Kelly comentar. Isso, até porque esta cuia em especial Ah. foi um presente seu para mim, também em homenagem à nossa amizade. Isso. Então, assim como a cuia nos une, como a moranguinho nos une, mas como as agendas apertadas sempre nos foram comuns, talvez você que esteja ouvindo possa lembrar agora de uma amizade, de uma Amélia ou de várias Amélias que passaram pela sua vida, que talvez não puderam se fazer presente ou constante, mas que marcaram você de alguma forma. Dizem que as pessoas, sempre que a gente encontra alguém, né? A gente deixa algo nosso e traz com a gente algo do outro. Então, se você tem uma Amélia aí, que fez parte ou que ainda faz parte da sua vida, mas que tem um lugar cativo e importante no seu coração, talvez você possa compartilhar esse podcast e convidar para um mate, se não for um mate, um chá, um café, ou apenas uma prosa lenta, consciente, presente, que possa trazer memórias, que possa fazer planos para o futuro, ou que possa simplesmente falar sobre o clima ou o tempo. Olha, gente, esse momento, assim, a gente cai na nossa rotina e é tão normal. Já é segunda de novo, já é domingo de novo, já é sábado de novo, não sei que dia para você isso é normal. E nós esquecemos de olhar para aquelas Amélias que passaram pela nossa vida e foram importantes para nós. Se não for possível sentar para tomar um chimarrão, um café, o que for, sabe aquele tempo que você fica na rede social olhando conteúdo dos outros? Tira 5 minutos e dá uma procurada naquela pessoa que quem sabe você até já segue ela, já acompanha ela de alguma forma e manda um oi para ela, pergunta como você tá? Então, fica aqui a sugestão para que você invista o seu tempo em pessoas, nas pessoas que são especiais para você, porque às vezes a gente dá muito essa desculpa, eu não tenho tempo, mas o tempo que a gente fica fazendo outras coisas, porque a gente dá um jeitinho, talvez até deixar de tirar um pó, de passar uma vassoura, ou atrasar um pouquinho isso na sua casa, tá tudo bem, tira 5 minutos e manda uma mensagem, pergunta como você tá, que saudade de você, alguma coisa nesse sentido, que talvez essa seja a melhor das terapias para essa semana. A gente precisa de gente, a gente precisa estar próximo, nem que seja online. Vamos usar isso a nosso favor. Eu ia dizer, o café, o mate, o suco, a pipoca, ela pode ser online. Pode. Acho que a pandemia nos trouxe essa possibilidade, né? De compreendermos que é possível estar perto mesmo estando longe. Então, participo de um grupo muito bacana, é um grupo de discipulado no sábado de manhã, em que a professora Soninha, da Contoterapia, está presente, e acho que é ela quem acaba sendo o imã, trazendo todas as mulheres. E o grupo chama-se Vamos Acordar o Sol, porque a ideia é que seja a meditação do sábado de manhã, pensando na semana toda. E por vezes nós nos propusemos a fazer o café.
Então, quem mora próximo à professora Soninha, em Florianópolis, vai presencialmente. E quem está distante, como por exemplo a nossa colega que está na Inglaterra, faz na sua casa. Mas é o capricho. Como diz a professora Soninha, são agrados magistrais que a gente pode fazer para a nossa alma. Não apenas fazer de conta, olhar quem está na tela fazendo o café em conjunto. A gente serve a mesa, põe bonita para você. E aí convida esta outra Amélia para participar. Ai, quanta sugestão aqui bacana para nossa vida. Então, a gente encerra hoje, Kelly. Será que falamos tudo? Acho que sim, falamos bastante, né? A gente fala bastante. A gente fala bastante. É necessidade. Gente, gratidão para quem ficou com a gente, para quem pôde assistir. É claro, a gente sabe que às vezes o horário não dá. Eu sei que muita gente, quem sabe, vai ver depois e tá tudo bem. Então, esse é o nosso primeiro Amélia Alecrim, um programa feito para todas as Amélias e todos os alecrins que estão por aí fazerem parte da história junto com a gente. É isso aí. Dá teu feedback, diz se gostou, se curtiu, compartilha com outras Amélias e outros alecrins. E a gente espera você nos próximos programas. Isso aí. Beijo, galera.